quarto de despejo esse mês. A gente começou há pouco tempo. Bom, como essa é uma reunião aberta para visitantes, eu vou explicar rapidamente. Nós somos a Igreja da Garagem, uma igreja evangélica, cristã, antifundamentalista, progressista, e dentro da garagem temos o Clube da Leitura, um clube onde os garagistas se reúnem para fazer a leitura semanal de livros escolhidos pelo próprio clube. Como nós estamos na leitura do livro da Carolina, Quarto de Despejo, e estamos amando essa leitura, trouxemos um gostinho para vocês. Portanto, essa não é a estrutura tradicional das reuniões da garagem. Essa será uma reunião especial, aberta ao público, e funcionará no formato de uma mesa literária, com a intenção de tornar essa experimentação um evento mensal, futuramente, oficial, da garagem. Eu espero que dê certo. Bom, introduzindo. O Quarto de Despejo, o livro, é uma edição dos diários de Carolina Maria de Jesus. Ela que é migrante de Sacramento, cidade de Minas Gerais. Mãe solteira, moradora da primeira grande favela de São Paulo, a Canindé, que foi desocupada em meados dos anos 1960 para a construção da Marginal do Tietê. O livro relata a amarga realidade dos favelados na década de 1950, os costumes de seus habitantes, a violência, a miséria, a fome e as dificuldades para se obter comida. Eu gostaria de aproveitar esse espaço para demonstrar também meu terno carinho ao Clube da Leitura, declarando que quando conheci a garagem, antes mesmo de me tornar membro, eu já quis fazer parte do Clube da Leitura. E desde então nunca saí e me tornei a atual chefe do clube. Além de ter me tornado recentemente diaconisa. Como agradecimento a tudo que eu tenho vivido na garagem, todo o carinho que tenho recebido, preparei com todo capricho essa mesa literária para todos vocês. Bom, a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. Com esse trecho do livro Quarto de Despejo, gostaria de convidar para a nossa mesa o nosso querido mediador. Ele que é teólogo e educador popular, Léo Maltrapilho. Muito obrigada pela sua presença, pastor. E aí, galera, tá me ouvindo legal? Geral? Tá suave? Já tô com o meu aqui na mão, aqui, ó. Tranquilo. Quarto de Despejo é o diário de uma favelada da Carolina Maria de Jesus. É um daqueles livros que a gente diz que a humanidade precisa ler, né? É um dos livros mais importantes da humanidade, sem sombra de dúvidas. Foi meu livro de cabeceira durante muito tempo. Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer esse convite de estar aqui. Eu acho que, de certa forma, galera talvez da minha faixa etária de idade, né, que é da igreja e tal, tenha sonhado, talvez inconscientemente, com um momento onde a igreja, né, poderia se reunir para estar conversando, para estar compartilhando sobre uma obra tão importante, né, como essa, sendo que a gente vive dentro de uma cultura de um cristianismo que outros saberes são negados, né, outros saberes são demonizados. Então, muito feliz de estar aqui. Agora já falou que eu sou o Léo, vocês me conhecem. Eu queria estar chamando aqui o Heleno. Heleno, não está aí? Léo, só Sim. um momentinho. Estou aqui. Deixa eu fazer uma introdução. Gente, houve um período onde ela era mal vista fora, mas também dentro da favela. Por saber ler e escrever, por falar diferente daquela comunidade. Com palavras diferentes, rebuscadas, sofria preconceito dos próprios. Era difamada por ser mãe solteira de filho de 3 pais diferentes.
morava em um barraco minúsculo. Então, por escolha própria, ela resolveu se isolar. Passava o dia fora da favela catando papel e, quando estava nela, se mantinha reservada, observando a vida e anotando tudo em seu diário. Nem tudo Carolina sofreu na pele, mas tudo isso Carolina viveu e viu. Esse é o Quarto de Despejo, um dos livros de Carolina. Mulher negra favelada, ou ex-favelada que virou escritora, segundo alguns tabloides, ou até mesmo uma fraude. Nos anos 60, onde Clarice Lispector brilhava com laços de família, Carolina era questionada de forma dura, injusta, revoltante, para posteriormente ser apagada de forma intencional da história. Morreu sem conhecer a sua fama. Apesar dela ter sido uma figura brilhante que subverteu o mundo da literatura. Depois dessa introdução, convido à mesa o nosso querido palestrante. Ele que é professor, doutor em literatura comparada, Heleno Álvares. Muito obrigada pela sua presença, professor. Oi, tudo bem com vocês? Não precisa chamar de professor aqui não, porque por mais que tenha essas questões todas, a gente sabe que é um encontro literário, agradeço as honras e tal, mas a gente vai quebrar um pouco o protocolo, né? Para entender Heleno, irmão da Igreja da Garagem Rio e tal, e aí, para além dessas questões, né, minha vida fica oscilando entre essas questões de professor de literatura de língua inglesa, literatura... Oi, Fabi, boa noite a todos, todas e todos, né? Enfim, e são essas coisas. Eu queria agradecer esse convite. A Cora falou no outro dia, assim, lá no grupo lá do Rio, falou assim, poxa, será que não tem uma pessoa que possa ajudar aqui? Eu tenho estado numa correria danada de trabalhos acadêmicos, mas eu falei assim, não, tudo bem, é uma coisa com que eu vim trabalhando, né? Por que não? Eu falei, não, Cora, beleza, domingo à noite, está em casa, vamos fazer isso, vamos ajudar. E depois ela me falou, Helena, não é a Garagem Rio, é a Garagem On. Eu falei, nossa, eu voltei para a garagem há pouco tempo, e como me responsabilizei por organizar as questões da música, porque eu também sou músico, acabei não entrando em muitos grupos, mas eu falei, poxa, literatura é minha área de trabalho, eu não vou deixar a galera da igreja, né, na mão, podendo ajudar. Então, aí é por isso até que alguns de vocês não me conhecem, mas assim, eu já vi alguns rostos de vocês, alguns cultos, né? Então é um prazer estar com vocês aqui. Algumas pessoas que eu já conversei na garagem, conversas, o professor Jambeiro, por exemplo, reconheci. Né? Eu vi que a pastora Thaís está aqui por perto, também é uma honra a gente ter na igreja uma pastora que vem discutindo, inclusive, as temáticas que eu vou falar com tanta propriedade, fazendo vídeos maravilhosos. Então, muito obrigado, tá? É isso. Agora passo a palavra para que o nosso mediador, Léo, siga com a mesa literária. É isso. Então, Helena, já vou começar. É uma dupla pergunta, na verdade. Né? Você foi apresentado, é professor, mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, um pouco dessa sua trajetória acadêmica, né? Fazer um breve resumo para a gente da sua trajetória e como surgiu esse interesse, né? Como surgiu essa conexão com esse tema, que é a literatura feminista negra. Como surgiu? Ok, então vamos lá. Isso vem da minha própria formação, né? Eu esqueci de falar, eu sou professor atualmente, quer dizer, desde 2014, professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, onde eu atuo com turmas de ensino médio, também atuo na graduação e no mestrado. A minha formação é em letras, português e inglês, especialização em literatura de língua inglesa, mestrado também em literatura de língua inglesa e o doutorado em literatura comparada. Então, na verdade, esse meu interesse vem da minha própria formação, eu vou chegar lá. E eu queria, já nessa introdução, falar sobre, antes mesmo de começar a dizer, né, o que eu me propus a falar e responder ao Léo, queria um negocinho que eu deixei já por escrito aqui para a gente não perder tempo, né? Eu queria dizer o seguinte, que nesta noite estamos celebrando o feminismo negro, indo em oposição ao que se entende recentemente como mansplaining, ou seja, a tentativa de um homem desqualificar as teorias
feministas e querer explicar que o patriarcado e o machismo têm razão. E, com isso, invalidar o discurso da mulher. O que estamos fazendo aqui é justamente o contrário. Estamos dando protagonismo à estrutura, né, e à escritura de uma mulher negra, embasando o estudo em teóricos que, em sua maioria, também são mulheres negras. Tá certo? Então, isso faz toda uma diferença, né? E eu não estou aqui para falar, não é a teoria de Helena. A gente está aqui para falar da teoria de mulheres que têm vivência, que têm lugar de fala, que vem dando, inclusive, protagonismo, né, a uma escritora como a Carolina Maria de Jesus, de grande importância, não só para a literatura brasileira, mas ela já é importante no cenário internacional em termos de feminismo negro. Bom, vamos lá. A pergunta, né, que o Léo fez aqui, e a Cora me pediu para falar, ela pediu que eu falasse sobre a questão do meu currículo. Gente, eu sou professor há bastante tempo já, universitário, porque a pergunta era por que teria sido essa minha motivação para justificar a minha participação nesse tema, né, visto que eu não sou mulher e não sou negro. Então, acho que é cabível a pergunta. Então, a história é o seguinte, eu comecei a estudar português e inglês lá em 1993, fiz a UERJ no campus São Gonçalo, a UERJ-FFP, né? E aí depois eu fui para a especialização no campus Maracanã, que fica na capital. Esse curso de especialização e mestrado e tal é composto por 12 professoras de literatura de língua inglesa, sendo que das 12 professoras, 10 são feministas. E das 10 feministas, 2 ou 3 trabalhavam questões ou queer, que são sexualidade e gênero, ou questões da corporeidade, né, que é uma teoria que fica entre o meio termo do que seria a teoria queer e os feminismos, né? Então, eu fiz especialização em literatura de língua inglesa com a professora Eliane Borges Beruti. Na ocasião, minha dissertação não foi sobre mulher negra ou mulher mestiça, que eu vou falar a respeito daqui a pouquinho. Mas, assim, nesse momento, e aí eu vou até responder, né? Meu interesse pela literatura negra surgiu nos próprios estudos que eu estava desenvolvendo. Dentro dos estudos de feminismo, eu estudei 4 ondas do feminismo, né, as ramificações dos feminismos, envolvendo o feminismo branco na Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, bem como a teoria feminista pós-colonial, de onde emerge o feminismo negro, o feminismo ticano. Quando a gente fala de ticano, a gente está falando de pessoas nascidas nos Estados Unidos, mas filhos de hispânicos. O feminismo de Native American, que seria dos povos originários ou dos Estados Unidos ou do Canadá, né? O feminismo na Índia, países de África colonizado pelos ingleses, e o feminismo no Caribe, né? Principalmente de língua inglesa. Então, assim, na especialização, eu tive aulas com a professora Heloísa Toller, que é especialista na área de feminismo negro, fazendo interfaces entre Brasil e Estados Unidos, e eu lembro que a Heloísa trouxe uma das aulas dela, um texto da Sojourner Truth, que foi, assim, praticamente a mulher negra pioneira nos Estados Unidos a falar sobre questões de negritude nas igrejas, né? Ela foi escravizada e viveu para poder falar das experiências que ela teve em vida. Ela acaba sendo a precursora de muitas outras mulheres que usaram o espaço da igreja, ainda no século XIX, né, para poder falar sobre a importância do agenciamento, da negritude, do empoderamento, que é uma palavra mais recente, a gente vem falando agora de empoderamento, né? O pessoal falava mais agenciamento, agora empoderamento. Mas, enfim, a ideia é essa. E, então, depois de eu ter feito esse curso com a Heloísa Toller, que não foi exclusivo de negritude, eu fiz um outro curso, uma especialização ainda, com a Eliane Borges Beruti, que também não era específico de negritude, mas que era específico de questões queer, mas ela queria discutir a questão da mulher negra lésbica. E aí ela foi foi um bom período do semestre, a gente estudou A Cor Púrpura, de Alice Walker, e acho que, assim, Alice Walker foi a obra que deu uma girada na minha cabeça para eu entender a importância de se estudar feminismo, né? Porque, naquele momento, eu ainda participava de uma igreja fundamentalista, eu achava que eu era uma pessoa desconstruída, eu fui descobrir que não, né? Que a gente tem machismo estrutural, que a gente tem racismo estrutural, e foi a partir dos estudos queer, inclusive, que eu finalmente me entendi gay, né?
e depois rompi com a igreja, enfim, mas foi justamente por conta disso. Então, assim, toda essa gama de estudos, para mim, tem um significado muito pessoal, né, de entender que foi por meio desses estudos que eu saí do armário, mas não só por isso, em se tratando da mulher negra e do pós-colonial, eu entendi que é importante a gente ter um olhar de compaixão, de solidariedade, né? Em se tratando do pós-colonial, é algo que afeta todos nós, homens e mulheres. Mas em se tratando da mulher negra, é o momento em que a gente para pensar que nem tudo é sobre nós. Né? Se a gente fala de sociedade, fala de direitos humanos, a gente tem que pensar no outro, tá? No coleguinha que está ali sofrendo uma dor que às vezes você não está sofrendo. Então, eu me conduí muito, me impactei demais com a personagem Celia de A Cor Púrpura, porque ela convida ao leitor a entrar na pele dela, vivenciar umas coisas que naquele momento parece que você está sendo também uma mulher negra. É claro que é só catarse, não é a experiência de quem está passando por isso na pele 24 horas, né? Mas, assim, abre os olhos da gente para perceber que não é simplesmente um tópico para se estudar academicamente, é para a gente, né, interagir com outras questões. Então, vamos lá. E aí, porque eu fui me interessando pela questão da negritude. Eu venho de uma família mestiça no Brasil, quem não vive, né? Aqui é todo mundo misturado, e eu tive curiosidade de querer estudar alguma coisa que, de repente, dissesse alguma coisa de mim, porque é um curso que sempre fala muito sobre identidades, né? Se eu fosse pensar na palavra-chave para discutir todo o curso lá que eu desenvolvi, mestrado, doutorado, especialização, identidade cultural é uma palavra-chave. E aí, nisso que eu fui começar a estudar, eu descobri, né, que nos estudos de língua inglesa, essa questão de mestiçagem não é muito enfatizada, mas ela existe, porque, na verdade, eles acreditam que os mestiços sejam uma espécie de negros, né? Então, o povo é tão racista porque, assim, ou você é mais negro ou você é menos negro. A questão é, se você não é branco, você não é um de nós, né? E aí, isso daí despertou para uma coisa que a gente vai acabar discutindo hoje também, que é um termo chamado coloring, que eu poderia chamar de coloração, né? Que está associado ao fato de que até mesmo os negros na sociedade negra, uma vez interagindo com a sociedade branca e passando pelo processo de colonização, ela adquire formas de preconceito. Então, exemplo, uma sociedade negra em que os próprios negros começam a valorizar quem é mais claro e a ter preconceito com quem tem tom de pele mais escuro, né? Então, essa questão da coloração tem a ver com isso, né? Isso é uma coisa muito retratada nas literaturas que falam sobre negritude. E aí chegou um outro ponto da discussão, que era a chamada política do passing, de pessoas que poderiam se passar por brancas, né? Então, passing escreve P-A-S-S-I-N-G, ela tem a ver com essa ideia, né, de quem poderia ou não se passar por branco numa sociedade, enfim, complicada, como foi a questão dos Estados Unidos em relação à escravidão. Então, e aí eu comecei a pensar na figura de fidalgas mestiças do século XIX, que elas tentavam dizer que eram brancas, tentavam se passar por brancas, mas também, apesar da ancestralidade negra, elas tinham escravos dentro de si, né? Então, essa identidade, né, começou a me chamar a atenção. E aí foi quando eu comecei a estudar um trabalho um romance chamado Wide Sargasso Sea, traduzido como Vasto Mar de Sargassos, e de uma escritora caribenha, jamaicana, chamada Jean Reeves. Ela fica entre a Jamaica e a ilha de Martinique. Vou até aproveitar para falar sobre essa ilha, que Martinique, como ilha, não é a Martinica. A Martinica é uma ilha maior de língua espanhola. Martinique, que inclusive vai aparecer aqui na minha fala, ela está associada a uma ilha de língua francesa pequenininha, próxima à Jamaica. Então, e aí, enfim, eu fui discutindo essas questões. E aí, uma pergunta que pode estar surgindo na cabeça das pessoas seria: por que as literaturas de língua inglesa são relevantes para um trabalho de uma mulher negra brasileira como a Carolina Maria de Jesus? É porque o feminismo negro ele nasce nos Estados Unidos como um ramo de um feminismo pós-colonial, e aí eu vou explicar daqui a pouco o que é o feminismo pós-colonial, também produzido por mulheres de ex-colônias de língua inglesa.
E aí existe nessa coisa do feminismo pós-colonial uma espécie de fraternidade entre as mulheres, que eles chamam em língua inglesa de of color, mulheres de cor. Né? Então, se ela não é branca, então é como se fosse um feminismo guarda-chuva para tentar entender essas mulheres que não são brancas. E aí, dentro dessas questões, a gente vai ter o feminismo negro como uma subdivisão, né, do feminismo pós-colonial. Bom, e aí, ok. Hoje acaba que o feminismo pós-colonial ele foi aceito, né, por ex-colônias de língua francesa, espanhola, portuguesa, principalmente em África. E na minha fala de hoje a gente vai ver, né, como a obra do Quarto Despejo de Carolina Maria de Jesus influenciou o feminismo negro em língua francesa, né, já que a Carolina vai ser fonte de inspiração já na década de 70 para uma escritora desse local que eu chamo de Martinique, né, chamada Françoise Egar, a escrever cartas para Carolina, né, e o nome da obra é Cartas a uma Negra. Fala, Léo. Rapaz, tem que escrever um livro, velho. É muita referência, cara. Depois, se for possível, podia até você depois mandar as referências para que a gente possa postar no grupo, para a galera procurar essas literaturas. Não, beleza. Tá. Tá bom. Eu vou citar alguns nomes aqui, eu posso mandar para vocês. Eu posso, de repente, mandar priorizando o que está traduzido para o português, né? Porque aí, para ficar bem democrático, a gente vê. Mas faço assim, pode deixar. Já me surgiu um monte de... Então, eu tenho umas perguntas para te fazer. Você até deu uma rabiscada, mas eu queria que você pudesse explicar melhor para a gente. Por exemplo, falar um pouco para a gente o que é, de fato, esse feminismo negro, né, pós-colonialismo, se explicar para a gente, trazer isso para a gente. Eu queria poder entender também se o feminismo negro tem alguma relação com o mulherismo, né, pan-africanista, se tem alguma relação, se é a mesma coisa, aqui muda a terminologia no Brasil, ou se são coisas diferentes. E pós-colonialismo, como eu disse, identidade fragmentada, né, da interseccionalidade identitária. Podia falar um pouco sobre isso também. São expressões que não são expressões comuns no povo, né, no imaginário popular. Então, a gente acaba tendo dificuldade com essas expressões. Não, beleza. Eu vou falar sobre isso. Isso para a gente aqui. Tá, deixa eu só fazer uma pergunta. Cora, você tinha me pedido para eu falar um pouco da apresentação do currículo, eu corto isso, vou direto? Como é que eu faço? Pode enfatizar os pontos principais. Tá, beleza. Então tá, pessoal, aí foi isso, eu fui estudar a história de mulheres mestiças no mestrado e doutorado, e aí entendendo que a partir disso eu tive que estudar muito sobre feminismo negro, pós-colonialismo, tal, né, e aí eu vou já pulando algumas coisas, a Cora me pediu para explicar por que, né, que eu estaria participando da minha formação e tal. Eu fiz no mestrado um curso sobre feminismo negro a partir dos Estados Unidos, com a professora doutora Maria Aparecida Salgado, né, e com muitos teóricos, mas uma delas, Octavia Butler, escritora, na verdade, Lorraine Hansberry, Toni Morrison, Maya Angelou. Também no mestrado, entre mestrado e doutorado, eu fiz um outro curso com a professora Maria Conceição Monteiro, sobre a escritora afro-jamaicana Joan Riley, deu bastante cabedal para discutir essas questões, né? A minha dissertação de mestrado fala sobre essas questões, né? O título dela é Madness or Mask of Prejudice, Representations of Women's Miscegenation and Sexuality in White Sargasso and Jane Eyre, que eu traduziria como Loucura ou Máscara de Preconceito, representações da mestiçagem e sexualidade da mulher em vasto mar de Sargassos em Jane Eyre. Então, eu formei mestre em 2005, né? E depois, enfim, aí eu publiquei uma série de coisas que isso aí eu realmente vou pular, tá? Só para vocês terem ideia, eu já comecei a ser professor universitário em 2005, então a gente publica com muita frequência, e como eu estava pesquisando sobre essas coisas, então assim, eu fiz publicações na UERJ, São Gonçalo, UERJ Maracanã, na UFRJ, UFMG, a Universidade da Unigran Rio e tal,
E aí, enfim, eu vou pular direto para o doutorado e depois o que acontece no doutorado à frente, senão a gente não sai daqui hoje. Tá, eu só vou destacar aqui muito rapidamente essa questão de uma publicação minha, né, sobre mulheres negras, já que você perguntou qual é a relevância sua, né, para questões de feminismo negro, né? Enfim, eu tenho uma publicação, né, sobre um romance chamado Quicksand, traduzido como Areia Movediça, da Nella Larsen, que foi uma participante do movimento do Harlem Renaissance, um movimento de negritude por volta dos anos 20, que deu inspiração ao movimento Black Power dos anos 60. Né? Inclusive, tem um filme da Netflix chamado Passing, né, que foi a palavra que eu utilizei, que é o nome de um romance da Nella Larsen, e ele virou filme na Netflix. Bom, e aí, mais eventos e não sei o que, tal, e em 2011 eu finalmente tornei doutor, né, dentro dessa questão de multiculturalismo no legado literário, identidades mestiças em Jean Rhys, Janice Wendell e Bernardo Guimarães, né. Depois eu fui seguindo, participando de outros eventos. Deixa eu ver aqui. Eu acho que valeria a pena destacar uma coisa assim, dentre as coisas que eu fiz, foi musicalizar um poema da Maya Angelou, que é algo que eu uso até hoje. Eu fui para o estúdio, gravei os instrumentos de todos, fiz um coral com a minha voz, e ainda uso para palestrar, para dar aula para os alunos do ensino médio, enfim. Eu tenho uma publicação discutindo a importância de se falar sobre escritoras negras, junto com a professora Cristina Bispo, em 2017, pela UF, né, o artigo chama-se Por um Novo Currículo de Ensino de Literatura, Fundamentos, Leis e Caminhos. E aí, depois, em 2020, já no Instituto Federal, eu participando do Núcleo de Gênero e Sexualidade, no GEDES, eu dou uma palestra sobre o romance A Cor Púrpura. Por ser pesquisador de feminismo pós-colonial, eu também tenho uma produção sobre Woman Hollering Creek, que é um conto que dá nome a uma coletânea de contos da Sandra Cisneros, pela revista Pragmatizes, da UF. E aí, mais recentemente, puxando agora para a Carolina Maria de Jesus, como professor do programa de mestrado para o FPT, que também está ligado ao Instituto Federal, onde eu trabalho, eu orientei um trabalho de dissertação, agora terminado em 22, chamado A Escritora Negra no Brasil, : Memória do Alijamento e Inclusão no Mercado Editorial. Né? É um trabalho da Regiane Lopes de Oliveira, programa de mestrado em Rede Nacional Federal, para o FPT, campus FRJ Mesquita, Baixada Fluminense. Né? E essa orientação também rendeu uma publicação na revista Sítio Novo, em 2023. Gente, desculpa, tem tanta coisa para falar que eu estou meio nervoso. Bom, e aí, ok, tive mais duas orientações falando sobre mulheres, sobre feminismo, mulher, trabalho, maternidade, uma da Suzana Victor e a outra da Juliana Calisto. Esse ano, 2024, eu participei de uma banca de mestrado com o pessoal do programa de letras da Universidade Estadual de Maringá, que o assunto era justamente esse quarto de despejo, né, da Carolina Maria de Jesus, feito pela aluna Gabriele Almeida da Silva Peron, e, inclusive, algumas coisas que eu estou citando aqui, eu quero, né, dar o crédito, é um trabalho da aluna Gabriele Peron, né, na orientação da professora doutora Geniane Diamante Ferreira em Ferreira. Né? Vou voltar agora para a banca dessa aluna, que vai concluir, a banca de encerramento vai estar marcada agora para 6 de dezembro. Então, atualmente, eu participo do grupo de pesquisa GEMUP, voltado para leituras de minorias, feminismos, negritude, povos originários do Brasil, Estados Unidos, Canadá, teoria queer, etc., né, ligado ao programa de mestrado e doutorado na Letras da Universidade Estadual de Maringá. Né? Atualmente, eu estou organizando um livro na UERJ, que também está discutindo textos sobre mulheres negras, né? Inclusive, esses textos, não é somente a literatura de diversidade, eu mesmo não vou estar falando sobre negritude nesse momento, mas teremos textos da Fernanda Favaro Bortoleto, Michela de Cândia e Geniane Diamante Ferreira, que vão falar sobre essas temáticas. Bom, mas respondendo à pergunta 2 sobre a questão do que seria o pós-colonial. Então, vamos lá. O que é a teoria pós-colonial? Essa foi uma teoria que surgiu em espaços de língua inglesa para tentar entender
a problemática dos países, hoje países, né, das ex-colônias de língua inglesa, que se sentiram não só largadas, abandonadas, exploradas, né, pela Inglaterra, e isso vai ter um efeito pós-Segunda Guerra Mundial. E esse momento do pós-colonial é uma espécie de transição que, inclusive, abre espaço para a gente entender o que seria o efeito da globalização. Ocorre que essa sensação de abandono e, ao mesmo tempo, um vínculo com a língua inglesa, né, fez com que essas pessoas desses países, escritores, começassem a falar sobre essa temática. Coisas ligadas às migrações, que eles chamam de diáspora. E dentro desses espaços, a gente tem vários países de terceiro mundo. Tá? Então, acontece que o pós-colonialismo ele vai discutir muitas outras coisas para além do feminismo, mas nós temos também mulheres de terceiro mundo, né, que, sendo de África, de Caribe, da Índia, de muitos outros lugares, começaram a perceber que elas sofreram uma dupla colonização. O homem branco chegou a um determinado lugar, né, impôs determinadas regras, mas, para além disso, elas também sofriam com o patriarcado. Então, para pensar, acaba se criando uma estrutura do homem branco, a mulher branca, que domina, na verdade, então, o homem negro, que, por sua vez, domina a mulher negra. E aí, quando a gente vai falar de negritude, na cabeça desse pessoal de língua inglesa aí, os indianos também são considerados negros, né, porque não são brancos. Então, e aí o que acontece? Todas essas mulheres começam a não só desenvolver teorias, mas escrever cartas, se encontrar em alguns lugares e a produzir literatura, né? E o pós-colonial, em termos feministas, pode ser, talvez, marcado pelo romance com que eu trabalhei no mestrado e doutorado, que é O Vasto Mar de Sargassos. Eu acho que é um marco para discutir, a falar sobre essa temática, talvez antes de outras escritoras. E a questão é, onde que o feminismo negro e das chicanas, por exemplo, vai entrar nessa história? É que, quando a gente percebe que a gente não, as mulheres negras nos Estados Unidos começaram a se dar conta de que elas sofriam racismo em grupos de feministas brancas, e aí elas começam a perceber que elas precisavam fazer um movimento de separação, e a gente tem lá a Barbara Smith, né, sendo uma das pioneiras para falar dessas questões, né? Inclusive essa necessidade de criar um feminismo negro faz parte até de justifica até uma das transições aos movimentos do feminismo, que a gente chama das ondas feministas, e ocorre que elas começaram a perceber, mulheres negras nos Estados Unidos, começaram a perceber que elas se identificavam com essa situação de mulheres de outros países também colonizados de língua inglesa, porque elas percebiam que nos Estados Unidos havia a mesma pirâmide. Elas estavam abaixo de tudo, o homem negro acima dela, a mulher branca acima do homem negro e o homem branco acima de tudo. Então, em função delas se identificarem e perceberem essas questões, o feminismo negro ele surge como uma ramificação do pós-colonial, pega-se uma carona aí nessas questões. Então, assim, vários dos teóricos pós-coloniais, uma vez apropriados pela questão da negritude, então a gente vai ter um movimento do feminismo negro. Claro, o feminismo negro nos Estados Unidos tem os nomes seminais, como eu falei, a Barbara Smith é uma, Valerie Smith é uma segunda, tem a Bell Hooks, tem a Angela Davis, né, a Alice Walker e Toni Morrison, a Maya Angelou também são escritoras, mas elas têm um protagonismo nessa parte de teoria, né? Existem também homens que discutem a questão do feminismo negro nos Estados Unidos, e aí essa seria a primeira resposta para o que você me perguntou, né? Qual seria a questão do feminismo negro e a questão como o feminismo negro entra dentro do feminismo pós-colonial. Eu queria até abrir agora uma pergunta para quem está me ouvindo para saber se as pessoas me entenderam. As pessoas entenderam isso, que o feminismo negro se identificou com o feminismo pós-colonial de mulheres que, sofrendo com o processo de colonização, elas, então, passaram a mostrar essa questão, o que o Thomas Bonitti vai chamar de dupla dominação, né? Que elas são dominadas pelo patriarcado e pelo processo colonial. Tá? Então, é isso. De modo geral, essa seria a ideia inicial.
E a questão é, o que isso suscita em termos de estudos sobre fragmentação de identidade, né, e sobre a interseccionalidade identitária? É que, quando a gente vai... Os estudos pós-coloniais, eles começam a entender que quando a gente vai falar sobre identidade na pós-modernidade, que aí entendam hoje pós-modernidade como tempos da globalização, as nossas identidades hoje não são vistas como coisas completas e totalizantes, né? Eu acho que quando Raul Seixas fala que ele é uma metamorfose ambulante, ele resume muito bem o que seria isso, e que nós estamos sempre mudando e, ao mesmo tempo, a gente é sempre muito fragmentado, porque a gente tem tantos pedacinhos de tantas coisas que nos compõem. E aí eu vou até pegar... Eu mesmo vou me citar, eu achei até engraçado isso, que tem um pedaço de um texto que eu compus para os meus alunos, falando, né, o que seria, por exemplo, essa fragmentação da identidade. Então, vou ler aqui o que eu escrevi. A noção de que o indivíduo é fragmentado em inúmeras facetas enquanto ser sociocultural apontou para o fato de sermos seres em constante transformação e atravessados por inúmeras referências culturais. Nome, local de origem, cidade de origem, local de residência, estado, país, língua materna, língua ou línguas estrangeiras adquirida ou adquiridas, classe social, raça, etnia, nível de formação de educação formal, a cosmovisão, identificação cultural, identificação ideológica, referência de religiosidade ou ausência de religiosidade, aptidões diversas, gostos específicos para comida, filmes, músicas. Eu vou até colocar nisso daí time de futebol, que é uma coisa muito presente na cultura brasileira, né? E aí também nós temos outros aspectos, outros fatores, como sexo, gênero, desdobramento, né, de identidade, expressão de gênero, e por aí vai. Então, se nós pensarmos que nós somos feitos desses pedacinhos, né, e não é só isso, você pode ser pai, você pode ser mãe, você pode ser pai, você pode ser filho ou filha, né? Você pode ser muita coisa numa mesma pessoa. E aí, o Stuart Hall que vai ser o cara que vai dar nome a essa coisa da fragmentação da identidade. Só que, mais tarde, uma mulher negra, já do feminismo negro, da pós-colonial, chamada Kimberly Crenshaw, ela vai dizer o seguinte, que no meio dessas fragmentações, nós também temos as junções. Então, imagina como se fosse um cordão, estou aqui usando um cordão. Tem várias bolinhas, né? Esses elos vão se unindo para que um cordão exista. Então, quer dizer, são coisas separadas, mas elas têm elos de vínculos entre si. Isso seria a noção de interseccionalidade, porque, ao mesmo tempo que está separado, não é completamente separado. É separado, mas tem uma determinada junção, tem um ponto de interseção aqui e ali, né? Então, nesse estudo sobre interseccionalidade identitária, que o feminismo negro se fincou, porque ele disse assim, olha só, se nós, nessa interseccionalidade, não temos a mesma vivência de uma mulher branca, né? E aí eu vou voltar para a Sojourner Truth no século XIX, ela diz que enquanto as mulheres negras, as mulheres brancas diziam que estavam desmaiando porque estavam fracas, né? Porque as mulheres eram sexo frágil, e inclusive as mulheres brancas criaram o feminismo branco para dizer que não tinham espaço no mercado de trabalho. As mulheres negras já tinham sido escravizadas, né? E mesmo depois de serem escravizadas, tornando-se empregadas domésticas, elas tinham de segurar as patroas. Então, elas tinham que ser mulheres fortes, elas não podiam se dar o luxo de fazer, de repente, um desmaio fake para chamar a atenção das pessoas, né? Porque elas, número um, que elas sempre tiveram trabalho, remunerado ou não, e dois, porque elas não tinham os mesmos privilégios da sociedade que as mulheres brancas. Isso já dá uma demarcação muito grande de uma diferença entre o feminismo branco e negro, né? E aí é nesse sentido que a fragmentação da identidade vai nos ajudar a entender como é que a Maria Carolina de Jesus se sente tão abaixo de outras classes, né, que a sociedade coloca. Por que ela se sente abaixo do homem negro? Por que ela se sente abaixo da mulher branca? Por que ela se sente abaixo do homem branco, tá? Então, acaba que esse conceito da interseccionalidade se torna muito importante para a gente ter uma visão sobre a Carolina Maria de Jesus, né? Se a gente para pensar
que ela é uma escritora negra brasileira, né, que vai inspirar, inclusive, mulheres do pós-colonialismo fora do Brasil, e aí eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, a gente percebe quanto ela tem a oferecer e o quanto ela discutiu tematicamente assuntos que são ligados a uma vivência pós-colonial. A gente tem uma feminista brasileira excelente, que é a Lélia Gonzalez, né? Ela fala sobre essas questões dessa mulher negra na América Latina, né? E a Lélia Gonzalez, ela, inclusive, ela fica no entremeio, né, entre o que seria a teoria pós-colonial e o decolonial, mas quando a gente vê que, inclusive, todas essas questões que a Carolina Maria de Jesus ela suscita numa época que nem se falava sobre feminismo negro no Brasil, né, e como ela consegue criar essas interfaces por exemplo, para Françoise Egard, sobre quem eu vou falar daqui a pouquinho, a gente vê o quanto ela está ligada a ideias, né, do feminismo pós-colonial e negro nos Estados Unidos. Mano, quando eu estou te ouvindo aqui, parece que eu não li nada na vida, assim. Não li nada na vida. Mano, muita coisa importante, muito bacana. Eu vou fugir um pouco aqui fugir um pouco do cronograma, colocar o nosso convidado aqui, como diz em saia justa, e te fazer algumas perguntas, assim, né? Sem querer ser polêmico, eu queria muito ouvir sua opinião. Na sua opinião, você falou sobre essa questão do feminismo, né? De como o pós-colonialismo, o feminismo negro e tal. O feminismo é branco e ele contempla, no nosso contexto brasileiro, a mulher preta, por exemplo? O feminismo negro seria realmente o caminho para as mulheres pretas? Ou uma coisa não tem a ver com a outra? Eu acho que assim, olha só, os feminismos eles precisam acontecer, porque se as identidades são diferentes, então assim, não é porque vai haver o feminismo negro que a mulher branca não precisa ser contemplada. Ela vai ter as questões dela. Tá. Agora, a mulher negra, sim, precisa ser vista dentro de um olhar diferente, porque as experiências de vida são diferentes, os privilégios não são os mesmos. O que ela passa no dia a dia não é a mesma coisa. Deixa eu só falar alguma coisa que o pessoal comentou aqui. Eu só quis dar um voo rasante, galera. Foi meio intencional ser rápido isso aqui, porque a gente vai tentar mostrar na prática como é que esses exemplos acontecem. Tá? Mas não é para ninguém se sentir exatamente perdido. E outra coisa, a minha proposta hoje era só lançar possíveis ferramentas para vocês perceberem a complexidade da obra da escritora. Mas realmente não dá para entender muita coisa em pouco tempo. O que eu queria que vocês entendessem era o seguinte: o pós-colonialismo ele discute, uma crítica ao processo de colonização, e que dentro dessas questões do processo de colonização, o feminismo negro é um desses processos, né? E porque o feminismo branco não vai dar conta de atender todas as demandas, até porque as mulheres negras sofreram e sofrem preconceito de mulheres brancas. Para pensar no Brasil. Se historicamente a gente está vendo uma série de filmes e séries mostrando que mulheres ricas, privilegiadas, têm como empregadas domésticas mulheres negras. Olha para a diferença de uma mulher e uma outra na realidade. Né? Dá para você dizer que a rica da Zona Sul do Rio de Janeiro, nascida no Leblon, né? E ela vai ter a experiência de uma outra pessoa sem escolaridade, sacrificada, que vai pegar um trem, né, para chegar ao trabalho, e esse trabalho ser mega sacrificante, pouco reconhecido pela sociedade, entende? Então, assim, não é uma questão somente teórica, é você tentar perceber na prática como as diferenças das patroas e das empregadas, tá? Estou dando um exemplo assim bem rasteiro. Né? Não sei se vocês já viram um filme chamado Histórias Cruzadas. A Viola Davis e a Emma... É uma ruivinha, gente, ganhou o Oscar, Emma alguma coisa. Mas, enfim, a história seria de uma menina branca, né, uma jovem branca que tem, sendo criada num lugar extremamente racista, ela vai para Nova York. Emma Stone, exatamente. Obrigado, Letícia. Obrigado, professor Jambeiro. Então, Emma Stone seria essa personagem que ela quer escrever um relato, né,
as histórias dessas mulheres negras, onde ela vive. Então, a gente vai perceber como seria a voz dessas mulheres negras. Elas começam a falar do quanto elas se ressentem e ficam irritadas com as humilhações que elas passam vindo de mulheres brancas, entende? Então, não existe, aí até pegando o que você falou, o mulherismo, né? Eu não sei exatamente se você está falando de mulherismo no sentido de womanhood, que seria uma fraternidade entre os feminismos, é isso? Quem fala um pouco dessas questões é a Bell Hooks. Ela tenta discutir essa questão. Então, assim, o mulherismo seria uma tentativa de pensar que as mulheres, né, precisam pensar numa fraternidade entre elas, né, no sentido que elas possam se agregar para criar redes de apoio uma para a outra. Mas isso não significa dizer que uma mulher branca e uma mulher negra, ao fazer isso, elas vão estar num pé de igualdade. É no sentido de uma entender a dor da outra, o problema da outra, mas entendendo que assim, elas vão estar ainda em feminismos separados, mas elas podem ser co-irmãs, co-ligadas, tá? Pessoal que está acompanhando, ficou claro isso? Tá tudo bem? Então tá bom. Não quero que não é para ser exatamente um show aqui, que eu falei para a Cora que eu não ia necessariamente analisar a obra, eu queria só criar ferramentas para vocês farem a leitura, tá bom? Eu acho que eu consegui responder, não sei, Léo, diz aí. Sensacional, Helena, sensacional. Eu perguntei sobre o mulherismo por conta de algumas figuras, né, importantes no movimento negro no Brasil, somente no movimento negro unificado, por exemplo, como Catiúcia Ribeiro, Fabiola Oliveira, as mulheres que eu já tive oportunidade de ouvir falas, e elas falarem sobre parece uma certa rejeição do feminismo, né, no caso do feminismo branco, e adotar esse mulherismo negro, né, como você mencionou, a Bell Hooks trata disso, essa perspectiva de Marx Garvey ali de pensar esse mulherismo a partir da comunidade. Eu achei que a resposta foi brilhante, foi sensacional. Eu vou voltar para o roteiro aqui dessa pergunta, que você deu uma pincelada, né, e você disse que ia falar sobre isso, eu acho importante trazer isso para a gente aqui. Pedir para você abordar um pouco essa questão da representatividade da Carolina e a herança, né, e heranças e influências da Carolina no mundo. Você citou um teórico, uma teórica francesa, não foi? E você falasse um pouco sobre a gente. Vou falar sobre isso. Pessoal, olha só. Por que eu falei sobre feminismo negro e por que eu falei sobre feminismo pós-colonial? É que, na verdade, a Cora, eu e o Léo, nós criamos um roteiro, né? Então, eu estava tentando preparar vocês para as outras etapas do roteiro, tá? A gente vai perceber agora que a Maria Carolina de Jesus, na verdade, ela pediu, né, deixa eu só lembrar o nome do jornalista aqui. Eu esqueci o nome dele, ele tem um nome diferente, Adaulio, eu acho. Peraí. Eu esqueci o nome do jornalista. Tá, Audálio Dantas, né? O Audálio Dantas, ele conseguiu publicar, né, a Carolina Maria de Jesus. E, ao fazer isso, eu não sei se vocês sabem, a obra dela chegou a ser difundida em Paris. Ela foi traduzida para o francês. A Maria Carolina de Jesus não usufruiu dessa questão, os herdeiros dela também não. Tá? Eu não, o grupo de mulheres lá do trabalho, né, onde eu enfim, sou professor, conseguiu entrar em contato com as netas da Carolina, falando da dificuldade que elas vivem até hoje, porque o filho da Carolina foi um homem bêbado, não foi um bom pai, então, para elas falarem sobre essa questão da avó é complicado, porque não conheceram a avó e não tinham uma boa relação com o pai. Então, essa coisa do quarto de despejo ainda acontece na prática dessa família, né? Mas, apesar dessa questão da Carolina não ter vivido para conhecer a fama, e etc., etc., uma vez traduzida a obra dela para o francês, uma matéria sobre a Carolina Maria de Jesus saiu numa revista chamada Paris Match. Eu achei até estranho o nome ser em inglês, visto que a revista acontece em Paris e ela também é escrita em francês. Então,
Acontece que quem está, né, de repente, nesse momento, lá na década de 70, lendo sobre a Carolina Maria de Jesus, é uma mulher de Martinique, por isso que eu falei de Martinique lá atrás, né, chamada Françoise Egar. E a Françoise Egar era também uma escritora, uma mulher negra, com uma educação muito acima da média da Carolina Maria de Jesus, em termos de educação formal. E é isso que eu queria também chamar a atenção de vocês hoje, né, que quando a gente vê outras escritoras falando sobre mulheres pobres, negras e tal, elas eram mulheres negras, mas que tiveram educação assim formal, foram escolarizadas, fizeram mestrado. Alice Walker é um caso, né? A Françoise Egar, não sei exatamente se ela chega a ter um mestrado, mas ela fala que na época ela era uma mulher culta, que ela tinha conhecimentos de datilografia, e saindo do Caribe, né, de língua francesa, para ir morar em Paris, por ser uma mulher negra, as pessoas não querem saber se ela tem conhecimento ou não, né? Ela não cabe para aquela sociedade que uma mulher negra exerça um papel, tenha uma profissão de privilégio. Então, a Françoise Egar vai se tornar doméstica para ajudar o marido, né? Que ela fala, tem altas queixas desse marido, que não ajuda, inclusive não a apoia como escritora. E aí a gente percebe que ela vai ter uma identificação muito grande com a Carolina. E, embora ela não conheça a Carolina, ela escreve em casa cartas como se estivesse falando com a Carolina. Tá? E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Porque a Françoise Egar é uma escritora que pertence a esse movimento do feminismo pós-colonial, do feminismo negro, e a gente percebe que a Carolina Maria de Jesus, mesmo não tendo a oportunidade, né, de... Peraí, só um minutinho, gente, estou tentando achar aqui os exemplos, que eu fui voltar ali, só um minutinho. Peraí. Achei. Mesmo ela não tendo a oportunidade de de colher os frutos dela, né, ela conseguiu influenciar uma outra escritora que, conhecendo, sim, o feminismo pós-colonial, como a Françoise Egar, vai colocar Carolina Maria de Jesus nesse lugar de uma mulher feminista negra. Então, assim, na verdade, o que a gente faz é, pelo reconhecimento do discurso da Carolina Maria de Jesus, que a gente a chama de uma feminista negra, mas ela não participou de um grupo formal, né? Ela viveu a vida dela sozinha, isolada. Então, o que a gente tem é um reconhecimento discursivo e um reconhecimento acadêmico, né? Não só da Egar, mas é interessante que a Egar ela vai começar a escrever como se estivesse falando com a Carolina Maria de Jesus. O que é mais legal é que ela escreveu, de fato, essas cartas e mandou para Carolina Maria de Jesus. Só que as cartas nunca chegaram à destinatária, infelizmente. Tá? Mas tem uns pedacinhos que eu queria mostrar da Egar, em que ela fala assim, em Cartas a uma Negra, né, de 1978, ela diz assim: eu descobri você, Carolina, no ônibus. Levo 25 minutos para ir até meu emprego. E aí ela contando o que se torna com a rotina dela como mulher doméstica, né, por não ter reconhecimento da formação dela intelectual do Caribe na França. E aí, um outro trecho, ela diz assim, como se estivesse conversando com a Carolina. Ela fala, reclamando com Carolina sobre a falta de apoio do marido Franz Egar, né, quanto à escrita. Isso aqui é a minha deixa. Aí ela fala assim, a Egar, ela diz assim, enquanto eu escrevia as últimas frases, Carolina, encostada na máquina de lavar, é preciso encontrar um cantinho tranquilo. Meu marido, desanimado, disse que o que eu escrevia seria um fiasco, que não era necessário falar de coisas que não me diziam respeito. Se ninguém não está aí para nada, a palavra egoísmo faz mais sentido do que nunca. Logo depois, comentou que eu folheio meu dicionário com muita frequência. Segundo ele, os romancistas não necessitam de dicionário. Maldosamente acrescentou, sua papelada é um papelão, um manueiro macho. Flores ao vento, nunca dará frutos. Você tem que falar sobre as lanchonetes e piscinas, garotas bronzeadas tomando banho nas praias. As pessoas adoram isso.
quem vai se interessar por histórias de negro? Eu poderia ter desanimado. Aí diz ela, né? Que essa era a fala do marido. Mas, Carolina, vejo você escrevendo à luz de velas, sem a presença de ninguém para lhe dar este timo de manueiro. Você é de debruço, então, sobre uma nova página e ancho de realidade. E aí, por que que eu estou tentando chamar a atenção de vocês para o feminismo negro e para o feminismo pós-colonial? E por que que essa mulher, na França, de origem caribenha, vai se influenciar pela Carolina de Jesus, Maria de Jesus? E o quanto ela tem realmente dessa mulher pós-colonial, desse feminismo pós-colonial, no discurso dela. Ela, Carolina Maria de Jesus. Para pensar, quando a gente olha para a obra, a gente percebe que ela, quando ela diz que ela está num quarto de despejo, por mais que ela tenha uma noção de sociedade, ela saiba que ela está na favela, fica claro que isso é uma metáfora do quanto ela é uma não pertencente. Porque essas identidades fragmentadas que eu mencionei, elas fazem com que a gente perceba que nem todas as identidades cabem dentro da sociedade. A sociedade vai colocar centro e margem. Aí a gente tem a noção de quem é privilegiado e quem é marginalizado, né? Então ela fala, a favela é a margem da sociedade. Mas quando você vai ler o texto do quarto de despejo, né? E eu vou mostrar alguns trechos do romance daqui a pouco, você percebe que a Carolina Maria de Jesus, ela se sente deslocada até mesmo dentro da favela. Então, voltando à questão das identidades fragmentadas, essas identidades fragmentadas, elas podem se tornar identidades não pertencentes, ou seja, elas não conseguem caber em lugar nenhum, né? Da mesma maneira que a Carolina Maria de Jesus não cabe numa sociedade branca, ela vai se isolando na favela porque ela percebe que ela é mais preta do que outros pretos, ela não é a mulata do Sargentelli que mora na favela, ela não é aquele corpo desejável, ela é uma catadora de papel, que é considerada uma profissão, digamos assim, subalterna até mesmo para quem está na favela e tem uma situação social superior a ela. Então, a noção de quarto de despejo não é só porque ela está sendo ejetada da sociedade, é porque ela está sendo ejetada até mesmo da favela. Então, ela não serve para absolutamente mais nada. E essa condição de não pertencimento é um conceito que vem do pós-colonialismo, que vem do feminismo pós-colonial e, consequentemente, dessa questão negra. Por isso que eu tentei falar muito rapidamente sobre essas questões, para a gente perceber, mesmo que não entenda todos os detalhes da teoria, o quanto a obra dela é profunda e o quanto ela está atrelada às questões do feminismo negro, né? Aí tem um outro trecho da EGA que ela fala assim: a inflamação na garganta contribuiu para alguma coisa. Enchi algumas páginas, formando um todo e parecendo um livro cheio de personagens oriundos do meu passado. Elas são parecidas com você, Carolina. Só o idioma as separa. O mesmo sol brilha sobre essas tristes vidas. E a busca pelo pão de cada dia é tão semelhante à sua luta para não morrer de fome, que digo a mesma coisa, né? Meu Deus, uma vez que você permitiu que isso acontecesse e que você continua permitindo, deve haver um motivo. Enfim, e aí a questão é essa. Quando ela olha para Carolina Maria de Jesus e vê que, apesar da questão da espacial, geográfica, nacionalidades diferentes, línguas diferentes, a questão, digamos assim, de humilhação dessa mulher negra é tão parecida que, mesmo em nacionalidades diferentes, a Françoise Egar consegue se identificar com uma mulher negra brasileira também humilhada, né? Muito mais do que uma identificação que ela traça, sei lá, com o pessoal da França ou com outras pessoas do próprio país dela, né? Então, é aquela fraternidade de mulheres negras que, mesmo em países diferentes, vivenciando situações parecidas, né, elas vão começar a se perceber nesse feminismo pós-colonial. Pode falar, Léo. Não, você podia concluir, assim, só avisei que avisar o tempo, mas continua, termina seu raciocínio.
Não, eu acho que eu já terminei essa linha de raciocínio. Eu tô muito preocupado se o pessoal está entendendo, que o pessoal teve uns comentários ainda que não estavam entendendo muito bem. Então, isso aqui vai ficar gravado, né? Então, eu mesmo sou um que vou ter que assistir isso aqui umas 4 vezes, assim, para anotar tudo e pegar as referências e assimilar os conceitos, porque realmente é bastante informação. A ideia... Poder ouvir, companheiro. A ideia não é vocês gravarem tudo. A ideia é entender da onde vem o feminismo pós-colonial, né? Como é que ele se encaixa com a Carolina Maria de Jesus. Porque ela escreve coisas com as quais, né, mulheres negras que pertencem a esse movimento vão se identificar e vão tratá-la como tal, né? Ela vai... Tem app que transcorre... tem aplicativo que transcreve o áudio, o professor está falando aqui. Então, a questão seria essa, que ela tem, digamos, uma bagagem tão grande, mesmo sendo uma mulher sem grande escolaridade, mas que teve acesso, sim, à escola, ela consegue estar equiparável a outras intelectuais em outros lugares. Mesmo essa mulher não sendo valorizada no Brasil e se encontrando num simbólico quarto de despejo, ela tem muito valor. É isso que eu quero dizer. E por isso, hoje, ela tem se tornado um ícone forte de estudos, não somente no Brasil, porque ela está dialogando com toda essa gama de questões. Então, não é exatamente para vocês decorarem, para entenderem qual a grandeza do trabalho dela. Essa é a questão. Massa, Helena. Eu tenho 3... Enquanto você falava aqui, eu dei uma mexida aqui. São praticamente 3 perguntas, e para a gente até poder abrir para a galera poder, o microfone para a galera poder fazer perguntas, a gente compartilhar aqui, trocando. São 3 pontos que eu acho importante você estar, talvez, trazendo para a gente também. Eu queria pedir primeiro uma breve explicação sobre o poder que a escrita, né, tem de resistência política, né, e o uso, por exemplo, a Carolina usa muito a ferramenta, por exemplo, da ironia para trazer certas coisas que são muito importantes. Eu queria que você falasse um pouco para a gente isso do poder, né, desse poder político de resistência da escrita. Eu queria que você falasse um pouco também sobre essa questão do letramento, né, assim, é importante esses conhecimentos e saberes para poder ampliar o nosso letramento, né, qual a importância disso tudo, né, a partir das vivências, né, vamos dar até aquele conceito que o pessoal fala muito, que é da Conceição Evaristo, da escrevivência, né, que ela escreve a partir das suas realidades. Eu queria saber, para concluir, qual a importância da pessoa, qual a importância da Carolina trazer a própria vivência, né, e redigir a própria vivência, e não deixar que outra pessoa faça no lugar dela, né, da importância da pessoa mesmo, do próprio ator, né, do contexto, do território, né, ter esse protagonismo, né, de escrever. Qual é a importância disso também? Bom, eu espero que, respondendo a sua pergunta número 4, eu consiga explicar a todos e todas e todos que nos ouvem, mais uma vez, a razão pela qual eu estou enfatizando a questão do feminismo pós-colonial e negro. Porque essas estratégias que você está colocando aí... agora eu já estou dentro do roteiro, Cora. A gente já fez o roteiro, eu estou seguindo ele até o final. Por isso que eu falei para você, esse roteiro estava meio difícil para mim, porque a maneira que você estruturou as perguntas me deixou numa saia justa de não conseguir juntar todas as informações. Agora a gente vai entender por que, nessa última pergunta, por que eu falei de feminismo negro, do feminismo pós-colonial, né? Vocês já viram que eles inspiraram o movimento internacional a partir da Françoise Egar, em Paris, né? E aí vamos agora voltar para a questão da relação dela, quem? Carolina Maria de Jesus, com o feminismo negro nos Estados Unidos. Gente, olha só, eu não sei o grau de estudo que ela teve, ou de contato com autoras negras, mas é impressionante, porque as perguntas que você fez sobre ironia, resistência, letramento, são coisas usadas na literatura feminista nos Estados Unidos, tá? E aí, mais uma vez, a gente percebe a ligação dela com essas questões.
Então, agora vamos uma coisa de cada vez. E isso tem a ver com o que você falou da escrevivência. Por quê? As escritoras negras nos Estados Unidos começaram a romper com a chamada literatura canônica. O que é literatura canônica? É a literatura dos grandes escritores, homens brancos, etc. À medida que elas começam a falar sobre as vidas próprias, elas rompem com uma tradição literária que surge no início do século XX, em que, dentro de uma concepção lá chamada estruturalismo francês, não francês, é o estruturalismo que tem muitos autores franceses falando. Eles tinham uma noção de que o livro ele tinha vida própria. Uma vez que o livro está feito, não vamos mais preocupar com o autor. Tem o narrador, seus personagens, tem a historinha. Quando você cria uma história que vai ficcionalizar, né, a questão da vida própria, é a autobiografia, mas uma ficcionalização da biografia, você está dando um tapa na cara desse estruturalismo. É claro que o tapa na cara do estruturalismo não começa necessariamente com as mulheres negras. Já alguns homens, na França, eu poderia citar aqui o Dominique Mangnot, falando sobre essas questões, do quanto ele rompe com essa questão estrutural, e diferente disso, ele vai valorizar o que as americanas tinham chamado de lived experiences, que são as experiências de vida, e que foi traduzido, não é nem traduzido, ele foi redimensionado pela Conceição Evaristo recentemente, né, porque ela cria um neologismo chamado escrevivência, né? Então, a Conceição Evaristo, ao fazer essa questão da escrevivência, ela traz para o cenário da escrita da mulher negra o que o Mangnot vai falando. O Mangnot, indo contra essa ideia de que o livro está separado do autor, ele fala, não, muito pelo contrário. O escritor é um intelectual, é um sujeito histórico, ele é situado no tempo, espaço. Existem coisas ao redor dele, né, que vão criar uma motivação para ele escrever, ou para ela escrever. Então, ele começa a falar assim, ninguém escreve uma coisa sem ter uma motivação, sem ter passado por aquilo, ou sem ter, ao menos, olhado para aquilo, não é? Então, precisa haver uma motivação para a pessoa escrever. E dentro dessa perspectiva do Mangnot, que ele fala sobre o contexto da obra literária, né, a gente percebe que essas escritoras americanas vêm falando sobre isso. Quando elas não falam de si, elas falam da avó, elas falam da tia, não é? E quando a gente olha a obra da Carolina Maria de Jesus, eu não sei precisar se ela leu essas escritoras negras estrangeiras ou não, ela faz a mesma coisa. E não só porque ela discute a experiência de vida, mas porque ela usa as estratégias para montar a narrativa dela muito parecidas. Porque, assim, se a mulher negra está nessa pirâmide, né, da sociedade, abaixo de tudo, de todos, ela começa a entender que ela não pode fazer críticas muito claras. E aí a questão da ironia tem a ver com isso. O que é a ironia? Você não necessariamente abre o verbo. Você fala muito calmamente que, olha, estou extremamente irritado, sabe? Então, você não muda o tom, mas você pode estar realmente irritado. Então, e aí a gente percebe que ela se afasta da própria favela. Vou mostrar exemplos aqui para vocês de que ela não pertence à própria favela. Ela tem essa sensação de não pertencente, que é um conceito do pós-colonialismo feminista, né? Porque nem a favela é lugar para ela. Mas ela olha, observa e escreve. E essa escrita é um movimento de resistência dela. Então, como é que ela faz a revolução? Ela faz uma revolução pessoal. Não é? Como é que ela se vinga da sociedade? É um momento em que ela fala no próprio romance, que ela espera que ela vai ser publicada e que o dia que ela for publicada, essas pessoas que a humilham na própria favela vão ter de engoli-la, sabe? Então, o movimento de resistência ele acontece nesse aspecto literário, né, que a escrevivência já é uma ruptura com a tradição literária branca do homem. E uma outra forma de resistência que vem sendo discutida é que a resistência do ponto de vista da gramática.
porque ela, apesar de ter estudado, ela não era uma mulher que tinha domínio pleno da gramática. E não tendo domínio pleno da gramática, o que acontece? Ela acaba publicando, né, coisas que não estariam dentro da norma culta. Isso foi sempre um senão para as pessoas que quisessem ler ou publicar a Carolina Maria de Jesus. Vamos corrigir, né? E aí vem o movimento da sociolinguística dizendo que não tem que corrigir, porque tem que respeitar a fala e a vivência dessa mulher, né, que tinha um determinado português, independente de estar 100% ou não de acordo com a gramática. Esse livro tinha que valorizar a identidade dela, né, essa identidade de uma mulher negra. Daí, por isso que eu falei sobre a identidade fragmentada, né, nessa concepção do Stuart Hall e da Kimberly Crenshaw. E aí, quando a gente para pensar na questão da ironia, parando de falar de teoria, e agora tentando mostrar como isso acontece dentro da narrativa, olha só, há vários trechos aqui que eu separei em que ela faz crítica à sociedade e aos políticos. Aqui, ó, a minha edição é de 2017, página 35, e agora eu estou falando da Carolina, não é mais da EGAL. A Carolina diz assim, quarto de despejo: hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim, é o dia da abolição. Então, estou falando sobre a abolição da escravatura, negritude. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos. E não se trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos, para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo. E eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva, para eu ir lá, o senhor Manuel, vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. Aí eu falo assim, a pessoa que está lendo, o que tem a ver uma coisa com a outra? Ela está falando de algo super sério, que é a questão da abolição da escravatura, que não trouxe igualdade para as pessoas, porque os homens negros continuam nas prisões, mas ela fala, não, mas Deus abençoe os brancos, porque se os brancos não fizerem pelos pretos, que será dos pretos? Né? Então, ela está ironizando. Depois, a outra ironia, ela muda de assunto, parece que ela não está falando coisa com coisa, né? Mas ela está fazendo isso de propósito. Não, porque ela está querendo dizer que, na verdade, ela passa fome. Ela tem dificuldade de comer. Então, para que serviu essa abolição? Entende? Então, ironicamente, ela vai mostrando de maneira sutil. E aí, isso é muito comum em textos de escritoras negras dos Estados Unidos, em questões de pós-colonial. Vou dar um exemplo. Quem faz isso em literatura negra nos Estados Unidos é Toni Morrison, Alice Walker. Quem faz isso, por exemplo, da literatura ticana, a Sandra Cisneros. São coisas que são encontradas, artifícios intelectuais, encontrados escritores que vêm, inclusive, depois da Carolina. E o que me surpreende é que ela já fazia tudo isso, né, sem ter estudado tanto quanto as outras estudaram, né? Enfim, e aí a gente tem aqui, a Carolina faz crítica à Princesa Isabel, a políticos da década de 50, 70, 60, como Arthur Bernardes, Getúlio Vargas, Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek e até a Rui Barbosa. Aqui, nas páginas 41 e 42, ela diz assim, tem um baiano, o doutor Rui Barbosa, que quer que o negro vá à escola, mas os brancos falam que já deram liberdade para os negros e chega. Mas o Rui falava que liberdade sem cultura e sem instrução não ia beneficiá-los. O negro inculto será nômade, indolente e imissível. Não será um braço para impulsionar a nação. Será sempre uma boca. O analfabeto não tem forças para evoluir na vida. Ele será sempre um músico de ouvido. E os negros gostavam de Rui e da Princesa Isabel. O meu avô contava que após a libertação dos escravos, quando nascia uma negrinha, ao batizá-la, o padre já dizia, sem perguntar o nome, Isabel. O Rui dizia que o negro deveria ser conservado na lavoura, que nenhum país é necessário ter uma classe telúrica. Ele ficaria no trabalho até às 3 da tarde, estudaria à noite, mas os doutores de Coimbra diziam que quem deveria estudar eram os filhos da classe predominadora, e não que deveriam ser o predominado.
Olha só, quanto ela já fez de crítica aqui. Ela está querendo dizer que as pessoas negras, sem saber que a princesa Isabel não fez nada, na verdade, pela população negra, né? Ela ainda recebia a homenagem da população negra que botava os nomes dos filhos, das filhas, melhor dizendo, de Isabel, né? Enquanto a questão da abolição foi feita de forma compulsória, não foi feita de uma maneira para beneficiar a população negra, muito pelo contrário. A população negra sai do processo da escravidão formal para viver uma escravidão informal, porque se eles não eram considerados pessoas e eram propriedade, e se propriedade não tem direito à indenização, a população negra sai do processo de abolição sem ser indenizada. Isso é um horror, né? E é isso que ela está falando aqui. E é isso que ela está falando de uma maneira tão plena, parece que ela não está falando nada, ela está com muito ódio, né? E aí ela vai falar, não, até o Rui Barbosa, que era a favor da alfabetização, ele vai dizer que os negros podem continuar no campo, mas os filhos dos ricos estão indo para Coimbra, em Portugal, estudar. Percebe? Como é que as classes não acontecem? Então, assim, é toda uma dinâmica de um feminismo negro pós-colonial que ela vai desenvolver aqui na fala dela, né? E aí ela depois vai falar sobre políticos interesseiros, né? Ela, por exemplo, fala de um político que, assim, ela diz assim, os políticos só aparecem nas épocas eleitorais. O senhor Cândido, Sampaio, quando era vereador, em 1953, passava os domingos aqui na favela, tomava nosso café, bebia nossas xícaras. Ele nos dirigia as frases de viludo, brincava com nossas crianças, deixou boas impressões por aqui e, quando candidatou-se, o deputado venceu. Mas na Câmara de Deputados não criou um projeto para beneficiar o favelado. Não nos visitou mais. O palácio é sua sala de visita. A prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. A favela é o quintal onde jogam os lixos. Então, em algum momento, a gente percebe como se ela também se sentisse lixo nesse sistema, né? E aí, o último exemplo que eu vou ler aqui para vocês, os dois últimos são menores, ela fala assim, que o pobre não se cansa, eu posso pular essa citação, para falar sobre a questão, né, do quanto ela se revolta com os políticos quando ela sente fome. Porque no livro a gente percebe que quando ela tem comida e a comida não é suficiente para ela, os filhos, ela vai alimentar os filhos e vai ficar com fome. Então ela diz assim, eu não ia comer porque o pão era pouco. Será que só eu que levo esta vida? O que eu posso esperar do futuro? E quando estou com fome, quero matar o Jânio, quero enforcar o Ademar e queimar o Juscelino. As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos. Então, aqui a gente consegue perceber que, por meio dessa ironia, né, dessa resistência, ela vai discutindo o que a gente vai chamar também de letramento, com a pergunta do Léo. Por que tem a ver com letramento? Então, assim, letramento é um conceito que, inicialmente, foi criado para falar que não basta alguém se alfabetizar se ela junta as palavrinhas, mas ela não entende o que está acontecendo. Paulo Freire é um teórico que vai dizer essas questões. Não adianta dizer que Eva viu a uva, se essa Eva, a criança que leu Eva viu a uva, não está conseguindo trazer para a sua vida uma transformação social, uma perspectiva crítica de sociedade. Então, a noção de letramento é mais do que alfabetização. É você ler nas entrelinhas, é perceber as questões políticas da sociedade por meio da aquisição de uma educação formal. Acontece que alguns autores, eu vou aqui só citar a Roxana Rojo, ela diz o seguinte, ela segue numa linha teórica chamada multiletramentos, que defende aquilo, por exemplo, o saber da Carolina Maria de Jesus. E por quê? A Carolina Maria de Jesus não conseguiu ter uma escolaridade tão grande quanto outras escritoras que eu citei aqui, mas a escola da vida deu a ela toda uma formação, todo um cabedal para fazer uma discussão enorme, e mesmo sem a formação formal mais adiantada, ela tinha ela conseguiu criar dentro dela um letramento para entender que as coisas que ela aprendia na escola,
elas tinham a ver com a vida. E então, o que acontece? A escola foi, quer dizer, a vida foi a grande escola da Carolina Maria de Jesus. Então, não somente, digamos assim, a titulação, a formalização do que ela teria vivido na escola serviu para ela escrever, e teve muito mais a ver com a maneira com que ela relacionava as experiências de vida e como ela percebia a política e como ela interagia com isso tudo e tentava colocar no papel. Tá? Então, isso é a questão dos multiletramentos, é entender que para a gente demonstrar conhecimento, a gente não precisa ter 1 milhão de títulos. Né? Eu lembro que quando eu terminei meu doutorado, algumas pessoas viraram para mim e falaram assim, agora você é um doutor. Então, dá a impressão de que as pessoas querem se formar para pisar na cabeça de quem não tem a mesma formação. E isso é uma coisa muito feia e uma coisa muito ruim, muito recorrente no Brasil. Porque, na verdade, quanto mais a gente estuda, a gente precisa estudar para melhorar como ser humano e, consequentemente, para dividir com o próximo, para conversar, para ser acessível, para ser humanizado, e não para ostentar, para pisar, não é? Então, compartilhar o conhecimento é muito importante, né? Mas não é porque alguém tem uma titulação que essa pessoa vai desprezar uma outra que não teve tanta titulação. Então, não é a titulação que vai garantir que alguém saiba mais do que o outro. Então, porque as pessoas, mesmo sem titulação, elas podem saber. É o caso da Carolina. Tá? E por último, então, do letramento crítico, né? Está associado à questão do fato de que a gente tem, por meio da literatura, né, a capacidade de também se letrar. É o que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo aqui? Hoje eu vim aqui para dar algumas ideias para vocês sobre a leitura do livro, né, que vocês estão fazendo, e para que vocês, por meio da Carolina, também ampliem a maneira de vocês se letrarem, por meio da literatura. Né? Quem quiser estudar um pouco sobre isso, pode olhar o Hildo Cosson, é uma ótima referência para discutir letramento literário, e eu acho que eu respondi a todas as perguntas, desculpa, falei muito, mas acho que dei conta do que tinha que fazer aqui. Obrigado. Deu conta demais, sensacional. Passar agora a bola para a Cora aí, agitar a fila aí. Vamos lá. Gente, então, caraca, no final ficou muito interessante, queria ter mais tempo, mas eu vou ter que interromper aqui. A gente tinha 1h30, a gente quase estourou. Mas muito obrigada, Helena, pelo carinho em trazer todas essas informações, em preparar isso tudo, porque você passou o dia inteiro preparando isso para a gente, né? Com todo o carinho. Muito obrigada pelo seu tempo também. Obrigada, Léo, por ter mediado. E eu gostaria de abrir para algumas perguntas. E aí, quem precisar sair da reunião pode ficar à vontade. E quem tiver alguma questão, alguma pergunta, alguma observação para fazer, para acrescentar para a gente, para falar sobre o que acha do livro, o que está achando dessa leitura, né? E já temos 2 mãos levantadas, então, por gentileza, primeiramente o professor James. Pode falar, professor. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo direitinho? Beleza. Heleno, primeiro que foi incrível, eu acompanhei aqui tudo, fiz muita anotação, foi muito legal, muita informação, né, mas foi muito legal, e as questões que você falou agora no final sobre a questão social dela, né, e tal, eu achei muito interessante, porque, claro, em outra abordagem, em um outro nível, né, eu trabalho isso com os alunos na escola, e eles vivem numa bolha, eu sempre falo isso, meus alunos vivem numa bolha, escola particular e tal, e quando eu conto isso, inclusive essa semana eu falei da Carolina, que a gente estava lendo e tal, e li alguns trechos, e eles ficaram embasbacados e falaram, não, isso é mentira, isso não existe, e tal. E eu falei, existe, tá no livro, é um relato dela e tal. E aí quando você trouxe essas outras camadas, foi muito, muito interessante. Com certeza eu vou usar em sala de aula, né, algumas dessas abordagens. Depois vou buscar essas literaturas que você falou. E parabéns, cara, incrível, foi incrível, fantástico, fantástico. Show de bola, milhões de palmas para você.
Obrigado. Eu realmente foi um desafio, porque, como eu falei, falar sobre essas questões teóricas muito rapidamente para tentar aplicar na obra, né? E aí, considerando as perguntas, a ordem com que foi colocada, como é que eu ia tentar explicar isso para deixar a parte prática para o final. Então, a ideia seria essa, falar algumas coisas da teoria para perceber como elas se aplicam no final. É sempre meio desafiante falar sobre essas coisas, né? Até porque tem a questão da dinâmica também, não dá para... A gente tem preocupação se está sendo sacal, em que medida está conseguindo alcançar vocês do outro lado, que está ouvindo aí. Mas muito obrigado pelo feedback, de verdade. Perfeito. Agora, Jean. Olá a todos, estão me ouvindo bem? Boa noite a todos, todas e todes. Quero, assim, estou extremamente feliz de ver uma coisa dessa, gente, acontecendo num contexto, não sei se eu posso chamar de religioso, mas, enfim, tem um lance do religário aqui, né? Então, assim, é muito diferente tudo isso, né? E é lindo ver a gente conversando sobre alteridade, né? Sobre o que não é a gente também, né? E aí eu só quero fazer um pequeno relato. Em 2009 ou foi 2010, eu estive no Museu Afro-Brasil, em São Paulo, ali no Ibirapuera. Foi a minha primeira vez naquele museu e vi que tinha um movimento de pessoas entrando numa sala e fui ver o que era. E era o lançamento da segunda edição do Diário de Bitita, da Carolina Maria de Jesus. Quem estava lá era qual é o nome dele mesmo? Audálio Dantas. Ele estava lá e eu sentei para assistir. Eu não sabia quem era o professor. Esqueci o nome dele, não está aparecendo aqui o nome dele. O professor Jambeiro, né? Falou aqui da bolha. Eu já era do mundo, eu já era da educação, já era do mundo acadêmico, e eu não sabia quem era Carolina Maria de Jesus. Eu sento para assistir uma palestra dele, e ali eu sou apresentado a ela, ganho um livro, o Diário de Bitita, que eles estavam distribuindo, e aí eu percebo o que você falou, Heleno, essa coisa da hierarquização, né, dos seres humanos, e que o branco ele está no topo dessa pirâmide. Existia um questionamento das pessoas que estavam ali ouvindo o Audálio sobre por que a família da Carolina Maria de Jesus não podia ter acesso ao material, ao arquivo que estava sobre os cuidados desse jornalista. E ele dizendo que não, que o que ele tinha não era literário, não constituía algo que dava para fazer literatura. A neta da Carolina Maria de Jesus estava lá fazendo esse questionamento. E eu vendo aquilo, gente, que briga é essa, né? E fiquei muito curioso para saber quem era ela. Li o livro, quando eu fui para casa, li o livro, levei ele para a sala de aula. Enfim, ali foi uma descoberta de um mundo que até então eu também desconhecia. E de entender que dentro do campo literário tem essa reflexão toda, né? Quer dizer, esse reflexo de poder, né? Esse poder, o mundo, as artes de um modo geral, ela reflete isso, né? Quem manda, quem diz o que tem que ser dito, né? Essa disputa, ela é muito, ainda hoje, ela existe. É basicamente isso, assim. E mais uma vez agradeço por tudo que foi dito, maravilhoso. Obrigado, Jean. Então, é exatamente essa questão, né? Ele publicou a Carolina Maria de Jesus, mas pelo que eu entendo das discussões, ele teria ficado com algumas coisas de direitos autorais, porque ele deve ter tido gastos, etc. Então, a família não conseguiu usufruir de algo ligado a isso, né? E é isso, infelizmente. É como se eles ainda vivessem nesse quarto de despejo. É muito triste. E obrigado pelo Jean, por suas palavras. Eu não sei se todo mundo conhece aqui o Jean, nosso irmão aqui da Garagem Rio, uma pessoa incrível, também um músico excelente. Obrigado, Jean, inclusive, pela sua indicação de um livro, né, chamado Os Profetas, The Prophets,
eu adquiri, estou pensando, inclusive, em fazer uma publicação sobre isso, um livro que discute a homossexualidade de 2 meninos escravizados em Mississippi, Estados Unidos. Muito forte a história. Obrigado mesmo, tá? Ele é uma pessoa muito fofa. Ele é. Agora o Wallace. Boa noite a todos, todas e todos. Enfim, eu participando do Clube da Leitura, eu só tinha ouvido falar, assim, me aprofundado, conhecendo mais sobre Jesus, só por nome mesmo, mas com a participação das leituras, né, nas quartas-feiras, como eu percebi que era uma mulher assim à frente do seu tempo, sabe? Apesar de origem bastante humilde e bastante paupérrima, mas é de uma inteligência assim, é de se admirar, sabe? É uma mulher maravilhosa, sabe? Enfim, eu espero me aprofundar mais, saber mais sobre a vida dela e tal. E é isso. Tá certo, Wallace. Obrigado por suas palavras. A minha tentativa de falar um pouco sobre essas questões teóricas é de mostrar, tentar dar um gostinho do quanto ela é profunda, do quanto ela tem a oferecer e o quanto ela estava discutindo coisas que academicamente são mais complexas, né? Do quanto ela estava mostrando isso por meio de uma vivência simples. Tá? Essa foi a minha intenção hoje, para vocês olharem para ela como uma mulher que apesar de toda essa simplicidade e pouca experiência acadêmica, ela não deixou de viver e ser uma escritora com profundidade. Essa é a questão, tá bom? Obrigado, Alice. Tamo junto. O Rafa. Boa noite, minha gente. Vocês me ouvem? Poxa, agradecer à professora Helena aí pela colaboração, nos dando essas informações todas e ferramentas todas para tentar mergulhar a fundo nessa obra da Carolina. Achei muitíssimo interessante também essa questão do social, que ele falou também no finalzinho, e que também foi citado aqui pelo Jambeiro. E dizer que parabéns, muito obrigado por ter topado esse desafio. Agradecer também ao Léo pela mediação, as perguntas e tudo mais, e dizer agora que minha irmã, eu tenho muito orgulho de você. Cada vez mais eu tenho a certeza de que ouvir a voz de Deus certinho, soprando no meu pé do ouvido, dizendo assim, ó, entrega a chave de ouro do Clube da Leitura nas mãos da Cora, que ela vai revolucionar. Então, era só isso que eu queria falar, dizer que você transformou e transpassou as expectativas do Clube da Leitura e da Igreja da Garagem, e tenho muito orgulho de você. Obrigado a todo mundo, e é isso. Beijo. Obrigado. Seu nome é Rafael, né? Que está escrito aqui crente inadequado. Aí tá, ok, Rafa. Concordo com você. Aliás, você me ajudou até a lembrar de uma coisa que eu queria ter falado no começo, mas é tanta coisa para falar que eu ficar nervoso, né? Cora, eu falei no grupo da Garagem essa semana, Garagem Rio, tá? Ela tá de parabéns, ela é muito organizada, então, por mais que tenha me colocado na saia justa do formato aqui para saber responde isso, responde aquilo nessa ordem e tal, que favorece umas coisas, atrapalha outras, mas eu achei muito legal que ela é muito organizada e ela é muito dedicada ao que ela está fazendo, ao grupo de vocês. Então, assim, eu vi tanto profissionalismo nela que eu não pude deixar de elogiar publicamente no grupo, tá? Porque às vezes a gente participa de algumas coisas, nos eventos, são coisas tão desorganizadas que dá até um pouco de preguiça, né, por conta dos bastidores. Mas não foi o caso. Eu achei incrível a organização dela. Tá? Então, assim, das coisas que eu passei, ela traduziu as minhas ideias, transformou em questionário, em roteiro, em tempo recorde. Então, assim, parabéns, Cora, por tudo. Inclusive, um português excelente. Estava tudo ótimo, continua sendo. Obrigado, Cora, pelo convite
e por oferecer essa estrutura para mim também aqui. Ajudou muito. Orgulho! Ai, gente, que vergonha. Obrigada. Maicon. Boa noite a todos. Desculpa, gente, que eu tô um pouco gripado. O tempo aqui em São Paulo tá meio ruim e aí a gente fica gripado. Mas o Heleno citou-se o Paulo Freire e eu lembro-se muito de uma frase que, dentro da minha escola onde eu leciono hoje, eu aprendi muito essa frase, que quem aprende ensina ao ensinar, e quem ensina aprende ao aprender. E é isso, eu acho que é muito importante também esse lado que é o formal que você trouxe. Muitas coisas que você trouxe não sei, mas muitas coisas que eu posso te entregar também dentro da minha realidade. E é isso que dentro da escola acontece, né? Se fala muito da pauta inclusão. Ah, vamos incluir, vamos fazer atividades adaptadas para alunos deficientes. Não que eu quero deixar a pauta capacitismo de lado, mas é interessante também observar outras pautas, por exemplo, feminismo, homossexualismo, outros tipos de famílias e várias realidades que acontecem dentro da escola. Eu, a partir do meu fazer profissional, eu aprendi a se colocar no lugar do meu aluno. Por exemplo, algo besta, por exemplo, quando a mãe vai lá na reunião, professor, você conversava na sala quando você era jovem? Sim, eu conversava. Eu queria ter contato com o próximo. E aí, mas, por exemplo, agora se fala de 6 por 1, uma pauta que eu já estou buscando outra pauta, está acontecendo aqui no Brasil. E aí eu não consigo se falar de feminismo, de mulheres, de uma realidade de mulher, porque eu não sou mulher, entende? É verdade, é verdade. A gente tem que fazer sempre essa reflexão, né? Uma coisa é a gente estudar e conhecer, tentar entender o outro, né? Não somente estudar, mas também ouvir, né? Eu estudei sobre mulheres ouvindo mulheres. Eu tive todas professoras, né? Foram 10 professoras. Então, e assim, das orientadoras, aliás, as orientandas que eu fiz trabalhos também ligados a mulher, mercado de trabalho, mulher e questão das vivências da maternidade, eu fiz questão que elas entrevistassem outras mulheres, porque os homens acham que são desconstruídos, mas não são, e eu me incluo nisso, né? Então, eu continuo aprendendo, então por isso que eu falei no início, eu não vim aqui para falar sobre o que Heleno acha, eu estou aqui só sendo um porta-voz de que teóricas, né, mulheres e escritoras mulheres vêm desenvolvendo. Você e o que tem de bom, sabe? Por exemplo, família solo é uma questão que está ali dentro da escola e afeta a vida do aluno, sabe? Sim, e é uma coisa bem presente na Carolina, sim, né? Ela criou os filhos sem ter um companheiro ali do lado. E só pegando uma deixa que você falou aqui sobre a questão do Paulo Freire, eu falei sobre letramento, né? O Paulo Freire diz que ele é o grande inspirador dos multiletramentos, que ele fala sobre ler o mundo, a leitura de mundo. Quando você passa a ter uma leitura de mundo, então você está lendo a vida, né? E é o que a Carolina faz. Então, ela dá um exemplo de uma série de coisas que as pessoas estão discutindo academicamente, né, e falando de uma forma tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, né? Ela é irônica no momento, mas ela é ácida, ela sabe também ter os seus momentos de profundidade. Obrigado, Heleno. Eu que agradeço. Pessoal. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, obrigado. Thaís. Boa noite, vou falar rapidinho aqui por causa do horário. Preciso fazer a rasgação de seda e elogiar muito a Cora, que já foi muito elogiada. Nenhum elogio aqui vai ser suficiente para dizer como a gente tem orgulho de você, do seu trabalho, também do seu trabalho, mas principalmente de você. A sua dedicação supera todas as nossas expectativas, a gente tem muita sorte de ter você.
E, de verdade, que trabalho lindo, parabéns, 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 e muito obrigada, você é muito maravilhosa. Um beijo, e agradecer também ao Heleno por estar aqui com a gente, um garagista da primeira geração, né? É um veterano aí entre a gente, e é um cara que escolheu estar com a gente, né? Diante de todas as dificuldades que a gente teve aí nesse caminho. Eu acho que isso conta muito, sabe? A pessoa desejar estar perto da gente, gostar da gente pelo que a gente é. Mesmo com todos os nossos defeitos e falhas, a pessoa falou, não, eu quero caminhar com essa galera. Isso é muito importante para mim, isso é uma coisa que eu observo muito, e por isso queria te agradecer, Heleno. Você é um homem muito, muito capacitado, né? Muito erudito, mas também muito humilde. Eu acho isso maravilhoso. E eu acho que essas conversas precisam continuar em outros ambientes, a gente continuar. Eu acho incrível isso que aconteceu dessa vez com esse grupo, a sincronia, né? Então, tem a Kel lá pedindo para a gente ler esse livro desde 2020. Aí calhou de ter a leitura desse livro, calhou de você ser um estudioso do assunto. Então, não sei, se eu fosse bem crente, eu ia falar assim que era coisa do Espírito Santo, mover de todo mundo, mas essa sincronicidade, assim, eu acho muito bonita e me sinto muito feliz de participar disso mesmo. Eu queria agradecer vocês, o Léo, pelo apoio, a Cássia, que abriu a sala, e todo mundo. Beijo. Bom, pastora Thaís, muito obrigado. Ouvindo de você essas palavras, eu fico muito feliz, porque eu sou seu fã, né? Já sempre digo isso, vídeos maravilhosos, e você procura sempre usar uma linguagem mais simples, e é isso que quando a gente faz um vídeo, pelo menos tenta facilitar, né? Mas quer dizer, tem meu lado meio erudito, meu lado nerd, mas também tem uma preocupação muito grande de ser acessível, né? Minha preocupação é sempre, estão entendendo? Será que eu estou falando difícil demais? Enfim, mas eu acho que, assim, sim, eu fiz a opção de permanecer na garagem, e isso graças a uma conversa muito bacana que eu tive com o pastor Marcos. Talvez, se não fosse ele, eu não tivesse realmente ficado. Também, antes dessa conversa, eu tive uma conversa com o pastor Berlofa, mas depois que eu voltei, estava tudo tão diferente, eu estava tão deslocado, eu já estava me afastando novamente. Então, o pastor Marcos foi uma pessoa muito importante nesse processo de me trazer um processo de reintegração, né? E o Léo fez isso também. Aí eu tinha algumas pessoas que eu já conhecia, o Jean, por exemplo, e fiquei muito feliz de conhecer o trabalho da pastora Thaís, né? Sabido que ela está discutindo essas questões também nos vídeos, né? Talvez o que não tenha ficado tão claro na minha fala, se vocês assistirem aos vídeos da pastora, vocês vão ver que coisas incríveis ela vem falando. E sobre o fator humildade, eu acho isso imprescindível, porque, assim, eu acho que se a pessoa estuda para pisar, humilhar, ela não entendeu nada do que é educação. Então, acho que a educação é isso, é você tentar compartilhar e tentar ser acessível, e não entender que a titulação vai criar muros e paredes, sabe? Eu acho que a educação é essa. Quanto mais... Não tem essa coisa, quanto mais a gente estuda Cristo, a gente precisa se tornar mais simples e humano. Eu acho que a educação ela tem que ser nesse patamar, tá bom? Obrigado, pastora, muito obrigado. Ai, muito obrigada também, pastora. Eu também sou sua fã. Ai, gente, tô sem graça. Obrigada. Eu fiz isso tudo de coração, de verdade. Então, não estava esperando chuva de elogios. Eu fiz porque eu me interesso também por isso. Eu tinha vontade de trazer, porque era o que eu queria que tivesse. Então, eu fiz da melhor forma que eu poderia. E é a primeira vez que eu faço um evento assim, uma mesa literária, e é a primeira vez da garagem. Então, eu já fiz 1000 anotações para que na próxima eu faça correções, eu mude uma coisa, eu acrescente outra. Então, daí por diante a gente vai moldando, e eu espero que tenha a segunda mesa literária, a terceira, com um palestrante, 2, 3, com um tempo maior, né? Uma administração melhor.
Então, eu agradeço a vocês pela presença, pelo carinho de estar aqui, por todas as palavras. Agradeço ao Heleno por todo o conhecimento que foi passado. Essa gravação eu vou até fazer alguns cortes para ver se a gente consegue reaproveitar para as redes sociais, porque foram muitas palavras importantes ditas aqui e interessantes. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Uma ótima noite, uma ótima semana a todos. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Tchau, clube.